A regulamentação da reforma tributária se aproxima da reta final na Câmara dos Deputados. A expectativa é que os relatórios sobre o assunto sejam divulgados na próxima semana. Quem tem informações sobre isso é a Thaisa Medeiros. Boa tarde, Thaisa. Oi, Pedro. Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. As deliberações foram durante 2 meses nesses grupos de trabalho na Câmara dos Deputados e agora estão chegando na reta final. Isso significa dizer, então, que está perto da divulgação do relatório final desses grupos de trabalho. Especificamente, na quarta-feira, a expectativa que a gente ouviu dos parlamentares, dia 3 de julho, devem ser divulgados esses relatórios da regulamentação da reforma tributária. Ela foi uma PEC que foi promulgada em dezembro do ano passado, mas ainda carecia de muitos ajustes, muitos reparos do ponto de vista das normas, porque alguns pontos precisavam ser revisitados, como o caso da cesta básica, do cashback. Então, por isso, os deputados se debruçaram sobre esses assuntos nos grupos de trabalho para elaborar essa regulamentação. Então, isso deve ser divulgado já na quarta-feira. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, existe aí uma prioridade nesse tema da reforma tributária e, por isso, então, há celeridade. Haverá muita pressa para que ele seja, de fato, caminhe, né, no Congresso Nacional, que se desenvolva aí esses debates a respeito dessa regulamentação. A votação em plenário já é um outro ponto, vai ficar provavelmente para a segunda semana de julho, antes do recesso parlamentar. Lembrando que agora os parlamentares, no dia 18 de julho, começa o recesso, então o Congresso fica esvaziado e aí só depois no retorno. Que esse ano também tem eleições municipais, então também deve esvaziar o Congresso. Existe essa preocupação de se votar o quanto antes para garantir a regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária, vamos lembrar, ela reduz 5 impostos para apenas 2. E aí fica da seguinte forma: fica a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, a nível federal, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, a nível estadual. Ficou dividido dessa forma, então, uma simplificação que é proposta pela reforma tributária com o intuito de facilitar a tributação dentro do país. Pedro, volto contigo. Tá certo, Thaís. O governo está bastante otimista com a tramitação da regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional. A expectativa do governo é tentar concluir essa votação até o fim do ano. Se votar ainda neste primeiro semestre na Câmara dos Deputados, ajuda bastante a avançar com este tema. Obrigado, Thaisa.